irmãos que estiveram aqui, leva eles em paz, não permita que nada venha acontecer, que eles possam sair daqui de uma forma diferente. Nós te agradecemos, Pai, pelo carinho, pelo cuidado a qual o Senhor tem tido conosco todos os dias. Obrigado porque nas dificuldades, Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado. Pai, esteja conosco durante essa manhã, que esse estudo que nós vamos ter, Pai, seja somente para a sua honra e para a sua glória. E que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Então, Pai, abre as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ter compreensão da Tua palavra. Nos dá um dia de graça, um dia de paz. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. É assim que eu te oro, Pai. É assim que eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, a igreja vai dizer amém. O estudo de hoje que nós vamos estudar vai ser Conversas com Jesus. Conversas com Jesus. E aí nós vamos estudar o capítulo 4 de João, do versículo 1 ao versículo 54. Nós vamos estar estudando João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 54. E qual é o objetivo desse estudo de hoje? Qual é o objetivo que nós temos como esse título, Conversas com Jesus? E aí o objetivo é reconhecer as soluções de Deus para as nossas necessidades ou para as necessidades do homem. Esse é o objetivo. E ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. Ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. Eu quero deixar para vocês uma leitura da semana. Mas eu gostaria, irmãos, que por gentileza, vocês literalmente estudassem. Então, na segunda-feira, vocês vão estudar o livro de Lucas, o capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Segunda-feira vai ser a sua leitura diária. No Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Lucas 1, do versículo 26 ao 38. Na terça-feira, vocês vão estudar o livro de Jó, capítulo 42. Terça-feira, Jó 42. Quarta-feira, Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Essa vai ser a leitura da quarta-feira. Capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. Quinta-feira, vocês vão estudar Romanos, capítulo 1. Aliás, quinta-feira, Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao 17, é isso mesmo. Capítulo 1, do versículo 8 ao 17. Na sexta-feira, Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Romanos 1, do 8 ao 17. Romanos, capítulo 1, versículo 8 ao 17. Na sexta, Romanos 9, do 1 ao versículo 5. No sábado, Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao 11. E domingo, nós vamos fazer hoje, né? Salmo 107.
Salmo 107. Hein? Para você ter um tempo para estudar, meditar o que é que esse texto diz. Pode ser em turma, pode em grupo, pode ser individual, e aí vocês... né? Então, hoje, no Salmo 107, quem foi que já leu o Salmo 107? Quem foi de vocês que já leu o Salmo 107? O 107? Não, né? Então vamos fazer uma leitura dele, antes de iniciarmos. Quando é? Sabe, Colossenses 3, do 5 ao 11. Salmo 107, a partir do versículo 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o diga os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. E reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidades habitadas. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaiando. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação que se encontrava, e os conduziu para o caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles dê graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. E ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles dê graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se todos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnâncias por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Eles dê graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifício de ação de graças e anunciem as suas obras com cantos de alegrias. Fizeram-se ao mar em navios para negócios da imensão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subia aos céus e descia ao abismo diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram e os guiou ao porto almejado. Que ele dê graça ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens. Que exalte na assembleia do povo e o louve na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em desertos e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecadas em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixam que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com a opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar no deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanho.
O justo vê em tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Se você olhar para esse salmo e olhar para a sua vida, olha se ele descreve um pouco. E aí eu deixo para vocês depois meditarem um pouco mais nesse salmo. Talvez hoje você esteja vivendo algo que esse salmo aqui está falando. Talvez você esteja aqui e se encontre numa dessas circunstâncias. Não sei qual. Talvez. Então faça reflexão, estude. Hoje tem o dia todo aí para você meditar. Vamos abrir nossa Bíblia lá em João, e começar nossos estudos. Aqui nós vamos estudar, nesse estudo de hoje, os encontros e as conversas de Jesus que teve com as pessoas durante seu ministério aqui na terra. Nós vamos ver essas conversas, esse encontro. E quando ele teve essas conversas, esse encontro, quando você medita na Bíblia, você vê que é algo encantador. E esses encontros, o que foi que eles fizeram? Eles revelaram a sensibilidade de Jesus para com as pessoas necessitadas. E aí os diálogos, o que é que esses diálogos fazem? Ele apresenta as soluções divinas para as mais profundas necessidades da alma humana. E aí o que é que João faz? João, ele registra várias conversas que Jesus teve. E aí no capítulo 3, Jesus encontrou à noite com Nicodemos, não foi? No capítulo 4, nós vamos ver que Jesus encontrou ao meio-dia com a mulher samaritana. No capítulo 4. No capítulo 3, ele encontrou com Nicodemos. No capítulo 4, ele encontrou com o quê? Com uma mulher samaritana. E foram dois encontros diferentes. O Nicodemos foi um, e o dessa mulher samaritana que ele encontrou meio-dia foi outro encontro diferente. No primeiro, ele encontra-se com um homem chamado Nicodemos, judeu, de boa reputação, reputação moral, de elevada posição social. E no segundo, ele encontrou com uma mulher o quê? Uma mulher sem nome. Ele se encontrou com uma mulher sem nome. Só diz que ela era samaritana. Mas sabe o nome dela? Não. E aí, qual era a reputação dela? A reputação dela era péssima. Mas o que foi que Jesus Cristo fez? Salvou a ambos. Salvou a Nicodemos, que tinha uma reputação elevada, como salvou essa mulher, que não tem nenhum nome, diz que é samaritana, e de uma reputação péssima. E aí Jesus salvou ambas as pessoas. Interessante que essa mulher também não tinha uma condição social. Tinha. Mas Nicodemos tinha, não tinha? Nicodemos tinha uma condição social. E essa mulher não tinha nenhuma condição social. E, no entanto, Jesus salvou a ambos. E provamos que ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. E isso começa a nos provar que ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. E hoje nós vamos estudar 3 conversas de Jesus. Nós vamos estudar primeiro a conversa de Jesus com essa mulher samaritana. Ô, meu filho, você é uma benção mesmo. Dei logo aqui. Nós vamos estudar a conversa de Jesus com essa mulher samaritana. Segundo, seus discípulos. E por último, com o alto oficial do rei. É o que nós vamos estudar hoje. A primeira conversa de Jesus com a mulher samaritana. Segundo, com os discípulos. E terceiro, por último, um alto oficial do rei. E aí a conversa de Jesus com a mulher samaritana, nós vamos encontrar no versículo 1, do capítulo 4 de João,
capítulo 4 de João, do versículo 1 ao versículo 30. O que é que diz? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem bebe dessa água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que querem saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que disse tudo o que tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Que conversa, hein? Que diálogo de Jesus com essa mulher. E aí aqui começa a ver, né, o encontro de um homem com uma mulher junto a um poço. E aí começa a ver uma cena comum na Bíblia. Você vê aí uma cena comum na Bíblia. E qual era essa cena? Isaac e Rebeca. Lá em Gênesis, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 61. Você já viu que já aconteceu isso. Então era uma cena comum, não é? E aí, Jacó e Raquel,
Lá em Gênesis capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 20. Você também vai ver isso. E Moisés e Zipora. Lá em Êxodo capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21. Então já era uma cena comum. E todos esses encontros terminaram com o quê? Terminaram em casamento. Todos esses encontros que nós falamos, lá de Gênesis, de Gênesis capítulo 24, lá de Gênesis capítulo 29, e lá de Êxodo capítulo 2, todos esses encontros terminaram em casamentos. O encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço é o encontro de Jesus. Mas qual é o encontro de Jesus? Jesus o Salvador. E esse encontro é o encontro de Jesus Salvador com uma mulher o quê? Pecadora. Esse é o encontro. Os outros terminaram em quê? Casamento. E esse é o encontro de Jesus o Salvador com a mulher pecadora. E aí ela precisava de quê? De salvação. E nesse encontro, nós temos alguns princípios da doutrina da salvação. E qual é esse encontro da doutrina da salvação? Qual é, pastor, esse encontro? Nós vemos aí no versículo 4. No versículo 4, nós vemos que a salvação é uma iniciativa divina. Olha o que é que diz o versículo 4. Era necessário passar por ali. Interessante que é Jesus que vai ao encontro da mulher pecadora. Aquele encontro estava na agenda de Deus. Ele vai ao encontro dos pecadores. E aí, em circunstâncias aparentemente casuais da vida. E aí, Deus prepara o cenário para que nós possamos ter um encontro com Jesus. Quem prepara isso é Deus. Quem faz todo o cenário é Deus. No versículo 9, começa a mostrar que Deus não faz acepção de pessoas na salvação. Pode olhar aí no versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E aí você começa a ver nesse versículo que Jesus, ele supera todas as barreiras. Para quê? Para salvar um pecador. Jesus, ele supera todas as barreiras para salvar um pecador. E ao conversar com uma mulher, representando-lhe a salvação, ou apresentando-lhe a salvação, Jesus superou a barreira racial. E qual era essa barreira racial? Judeus versus samaritanos. Eles não se davam o quê? Bem. Ele superou a barreira sexual. Ah, foi? Qual? Homem versus mulheres. Jesus superou a barreira moral. Qual era essa barreira moral? Santo versus pecador. Né? Versus pecadora. Então, com isso, Jesus não faz acepção de pessoas. Ah, é? Onde é que tem isso? Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nos versículos 34 e 35. Olha o que é que diz. 34 e 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, assim, aí em Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, mostra claramente que Jesus não faz acepção de pessoas.
Concorda comigo? Se não concorda, pode dizer, não concordo não, pastor. Não é assim? E aí no versículo 13 ao versículo 15, lá de João, capítulo 4, vamos voltar lá para o texto novamente. Capítulo 13 ao capítulo 15. Você vê que a salvação é apresentada como uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita, meu irmão. A salvação é apresentada como uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. Vamos ver o que é que diz o versículo 13 ao versículo 15. Lá em João, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15 diz: Jesus respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E assim como o homem precisa de ar, assim como o homem precisa de alimento e água, e ele precisa de ar, precisa de alimento e água para viver, ele também precisa de santificação espiritual. E Jesus, ele é a luz de quê? Da vida. Lá em João capítulo 1, versículo 4 e 5, deixa bem claro. Ele é o pão da vida, lá em João 6, 48. Diz que ele é o pão da vida. E também a água da vida, lá em João 4, 14. No versículo 14 aqui. Lá em João 7, no versículo 37 e 38. Diz que ele é a água da vida. E aí no versículo 19... nós começamos a observar que a salvação é recebida pela fé, a qual é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. Versículo 19, que diz que a salvação é recebida pela fé, a qual é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. Disse a mulher: Senhor, vejo que é. Não é isso? E aí você vê nesse versículo 19 que Jesus vai instruindo a mulher em quem? Na palavra. E gradativamente ela vai conhecendo quem é Jesus. E aí ela começa a perceber que ele é o quê? Um judeu, lá no versículo 9. Alguém maior do que Jacó, lá no versículo 12. Ela começa a reconhecer que Jesus, lá no versículo 9. No versículo 12, ela começa, já é maior do que Jacó. E no versículo 19, ela começa a ver que ele é um profeta. Ela começa a ver que é um Messias chamado Cristo. E Jesus, ele conversa com a mulher, ele confronta o seu pecado. Ele confronta o seu pecado. E ele começa a ensinar-lhe acerca da adoração verdadeira. E combater os seus conflitos religiosos ou religiosos. E finalmente apresenta-se como Messias, o Salvador. É interessante que ele começa a combater também os conflitos religiosos. E no final, ele se apresenta como Messias, o Salvador. No versículo 26, a salvação se concretiza quando a pessoa reconhece a Jesus Cristo.
Nos versículos 28 do capítulo 4 de João, começa a mostrar que a salvação exige que as pessoas abandonem o antigo e se tornem. Versículo 28. Em deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. E esse cântaro, quem é que sabe o que é cântaro? Vamos dizer como se fosse um pote, uma jarra. Ela deixou ele no canto e foi para onde? Na cidade. Mas essa mulher na cidade, o que é que ela era? E por que ela tinha de pegar água meio-dia? Que esposo? Excluídas. Era uma mulher que provavelmente tinha tido vários. E aí ela estava com um que não era o quê? Esposo dela. E aí ela ia pegar no horário que não tinha ninguém lá. Será que ela não era rejeitada? Hein? E aí ela foi pegar água meio-dia. Quem é que foi do interior aqui? Você vai pegar água meio-dia em Cacimba? Ou cedinho ou no final do dia? Né? Ou pela manhã ou à tardinha para a noite. E aí ela foi pegar que hora? Meio-dia. E aí o que é que esse cântaro abandonado indica? Indica que a mulher tinha bebido da água da vida. Indica que ela tinha bebido da água da vida. E aí, além disso, quando ela bebeu da água da vida, o que foi que aconteceu com a vida dela? A vida dela mudou. E por que a vida de muitas pessoas não muda? E por que a vida de muitas pessoas não muda? Porque não beberam da água da vida. Porque quando você bebe da água da vida, sua vida muda. Ah, é? Vamos lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Lá do versículo 5 ao versículo 11. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao 11. Eu acho que tem alguém acompanhando aqui. Tem alguém acompanhando aqui. É bom, você quiser ler, pode vir para cá. Pode ler aqui. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despistes do homem velho com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Na minha linguagem, na linguagem da NVI, ele começa lá no versículo 5 dizendo que assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele começa
a descrever imoralidade, né, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ganância é idolatria. E aí ele vai no versículo 6, e é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. No versículo 7 ele diz: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. E no versículo 11 ele diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É interessante ou não? E aí a salvação, ela deve ser compartilhada por quem a recebe. É o que ele está dizendo aqui. E aí o que foi que essa mulher fez ali em Samaria? Hein? Evangelizou toda a cidade. Observe. Ela evangelizou toda a cidade. As pessoas para ouvirem a quem? A Jesus. Ah, é? Onde é que está isso? Que ela trouxe as mulheres para ouvirem a Jesus. Lá em João, capítulo 4, versículo 29 e versículo 30. Pode só observar aí que você vai ver que o que foi que aconteceu. Venham ver um homem que me disse tudo o que tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Segundo, ela testemunhou a sua fé na sua cidade e impactou a vida de muitas pessoas. Foi o que foi que ela fez. Ela testemunhou a sua fé na sua cidade e impactou a vida de muitas pessoas. Lá no versículo 30, observar. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E ela me disse tudo o que tinha feito. Meu amigo, olha só o que essa mulher fez. Quando nós se convertemos verdadeiramente, nós bebemos da água da vida. Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Levarem as pessoas a ouvirem a Jesus. A ouvirem de Jesus. Segunda coisa que nós devemos fazer. O que é? É testemunhar a sua fé aonde? Na sua cidade. É testemunhar a sua fé para as pessoas da sua família, na sua casa, seus vizinhos, do seu bairro. Porque esse testemunho vai impactar o quê? Muitas pessoas. E no segundo ponto que eu tiro desse capítulo 4 de João, nós vamos ver no seguinte: Jesus conversa com seus discípulos. Jesus conversou aqui com quem? Com a samaritana, a qual nós não sabemos nem o nome dela. Era samaritana porque era de Samaria. Era uma mulher
o quê? Pecadora. Não era isso? Era uma mulher que tinha posição social? Ela tinha posição social? Não. E aí Jesus conversa com ela. Agora nós vamos ver o segundo diálogo, a conversa de Jesus com os discípulos, lá do versículo 31 ao 42. Olha o que é que diz aí. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa? Mas ele lhe disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e conseguir e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhe digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhem. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E aí os discípulos retornaram da cidade com o quê? Com a comida, e ficaram admirados com Jesus por estar conversando, por ter conversado com uma mulher samaritana. Interessante, quando eles voltaram da cidade com comida, o que foi que aqueles discípulos, eles ficaram muito admirados por Jesus ter conversado com quem? Com a mulher samaritana. Provavelmente, o que a mulher foi testemunhada na cidade quando eles estavam lá, ficaram sabendo e ficaram muito admirados. E quando a mulher foi embora, o que foi que eles fizeram? Quando provavelmente eles chegaram na cidade com a comida, eles pegaram Jesus conversando com quem? Com a mulher samaritana. Provavelmente, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. E eles ficaram admirados vendo Jesus conversando com a mulher samaritana. E depois que a mulher vai embora, o que foi que eles insistiram? Eles insistiram que Jesus fizesse o quê? Comesse. Mestre, come. Tá aí no versículo 31. E aí Jesus lhe respondeu: uma comida tenho para comer, que vocês não conheceis. Versículo 32. E aí os discípulos, eles não entenderam o que Jesus explica. E Jesus está dizendo aí: ei, tem que evangelizar pessoas. Esse é o objetivo de salvá-las. E é interessante que é o que satisfaz a sua alma, ou o que satisfazia a sua alma. É o que Jesus está dizendo: ei, tem pessoas para salvar, e quando essas pessoas são salvas, satisfaz a minha alma. E aí Jesus se saciava em realizar a obra de quem? Do Pai. Começa a provar que Jesus se saciava em realizar a obra do Pai. E aonde é que está isso? No versículo 34. Pode olhar aí. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Deus enviou Jesus para buscar e salvar quem? Ao perdido. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Diz que Deus enviou Jesus para buscar e salvar o que estava perdido. E assim como o Pai enviou,
ele também enviou a sua igreja. Lá em João, capítulo 17, versículo 18. E no restante da conversa com os seus discípulos, Jesus ele começa a nos ensinar 4 lições importantes acerca da obra missionária. Diante dessa conversa com os discípulos, Jesus hoje nos ensina 4 lições importantes sobre a obra missionária. A primeira coisa que ele nos ensina é a sua urgência. O tempo é agora. Não é daqui a 4 meses, nem diz lá no versículo 35. Não é daqui a 4 meses, como diz o versículo 35. Precisamos mudar o foco da nossa missão. Ou da nossa visão, aliás. Nós precisamos mudar o foco da nossa visão. Nós vamos olhar para as pessoas que estão perdidas. É isso que nós precisamos fazer. Teve o despertar essa semana. Tinha jovens, tem aproximadamente 1.500 jovens. Eu creio que a visão do despertar era essa. Olhar para as pessoas perdidas. Segundo, a sua necessidade. Os frutos que estão maduros precisam ser colhidos. Os campos já branquejam para a ceifa. No mesmo versículo 35 ele diz isso. Terceiro, a sua natureza. A natureza é semelhante a um plantio e a colheita de uma lavoura. Trata-se de um trabalho que árduo, cooperativo, ou não? Trabalho árduo e cooperativo. E qual é esse trabalho cooperativo de quê? De semear. E além de semear, de colher. Nos versículos 37 e 38. Olha o que é que diz o versículo 37 e 38. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E a quarta lição que eu tiro, o seu resultado. Qual é o resultado? O resultado é compensador. E aí um semeia, o outro colhe, mas todos são recompensados por quem? Pelo Senhor. Aonde é que está isso? Olha aí no versículo 36. Olha o que é que diz o versículo 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário. E colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Olha como é interessante. Meus irmãos, o ensino teológico contido no diálogo de Jesus com os discípulos é exemplificado com o que acontece entre os samaritanos. A mulher samaritana testemunhou a sua experiência de conversão e muitos fizeram o quê? Quando a mulher testemunhou? Creram. E creram em quem? Em Jesus Cristo. Eles creram no Senhor. E outros samaritanos, o que foi que eles fizeram? Eles vieram ao encontro. Mas o encontro de quem? Jesus. E o que foi que eles ouviram? Os seus ensinamentos. E ouviram os ensinamentos do Senhor por 2 dias. E diz no versículo 41 e 42 que muitos creram nele.
E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O objetivo final da evangelização é que as pessoas reconheçam que Jesus é Salvador. Sabia disso? O objetivo final da evangelização é que as pessoas reconheçam realmente que Jesus é Salvador. Ah, é? Mas, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Abra em Atos capítulo 4. Atos 4, versículo 12, e leia aí, por favor. Está vendo ali? Mas abra aí em 1 João, outra pessoa abra aí em 1 João. 1 João 4,14. Em Atos 4,12 ele diz que não há salvação. Lá em Atos 4,12 ele diz que não há salvação em nenhum outro, não é isso? Aí em 1 João capítulo 4, versículo 12 também, né? Em 14, ele diz que nós testificamos. Não é isso ou não? Nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Como testemunho, nós vimos e testemunhamos que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador do mundo. O Ari Wisby, ele observa que Jesus saiu de Jerusalém, lá em João 2, capítulo 23, passou pela Judéia, lá em João, capítulo 3, versículo 22, e foi a Samaria. Então, o que foi que Jesus fez? Ele saiu de Jerusalém, ele passou para a Judéia e foi para Samaria. Lá em João 4,4, diz que ele está em Samaria. Então, olha o que Jesus faz. Jesus sai de Jerusalém. E aí, vamos observar direitinho o texto. Abra aí lá em João, capítulo 2, versículo 23. João 2, 23. Olha só. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Aqui Jesus está onde? Em Jerusalém. Agora nós vamos ver lá em João, capítulo 3, no versículo 22. Capítulo 3, versículo 22, onde é que Jesus está? Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Então Jesus sai de Jerusalém, vai para onde? Para a Judéia. E em João 4,4, onde é que ele se encontrava? Era necessário passar por Samaria. Então aqui Jesus está passando aonde? Em Samaria. E aí aqui as pessoas reconheceram que ele era o quê? Que ele era o Salvador. Né? Que ele era Jesus Cristo. Ele era o Salvador do mundo. E aí isso aqui que está em João tem um paralelo. Se você observar, vai ter um paralelo, sabe aonde? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Abra aí em Atos, para você ver esse paralelo, lá de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1,
versículo 8. Você vai ver o paralelo da de João. Olha o paralelo. Né? Jerusalém, Samaria, Judeia e Samaria. E até os confins da terra. Olha o paralelo que existe. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aí Jesus deu exemplo para quê? Para nós podermos seguir. Você observou aí que Jesus ele deu esse exemplo aí? Para que nós pudéssemos seguir? Ou não? Nós falamos que Jesus conversou com quem? Com quem Jesus conversou? Mulher samaritana e depois os discípulos. E a terceira lição que nós vamos tirar desse texto? Jesus vai conversar com um oficial do rei. Ah, é? Jesus vai conversar com um oficial. Do capítulo 43 ao 54. Veja lá. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Lhe tinham visto tudo o que ele fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e explicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Diz o texto que Jesus ele ficou 2 dias com os samaritanos e depois foi para onde? Foi para a Galileia. E aí, ali ele foi recebido pelos galileus, nos versículos 43 e 45. E dali ele seguiu para Canaã da Galileia. E Canaã da Galileia tinha sido a cidade que ele havia realizado o seu primeiro milagre. Lá no versículo 46 diz isso, que ele foi para Canaã da Galileia, onde ele realizou aquele primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Jesus volta, retorna para lá novamente. E quando ele chega, foi procurado por quem? Por um alto oficial do rei Herodes. Jesus ele foi procurado por esse alto oficial do rei Herodes. E ele foi procurar Jesus por quê? Porque estava com um filho o quê?
doente. No versículo 47 ao 49 explica isso. Ele foi procurar como um pai desesperado. Ele possuía uma fé defeituosa. E quantas pessoas também têm essa fé defeituosa? Ele possuía essa fé defeituosa. Ele cria que para Jesus curar aquela criança, aquele menino, né, para que o milagre acontecesse, Jesus precisaria ir até o doente. Ele cria, tinha fé, mas era uma fé defeituosa. Não, para meu filho ficar bom, Jesus precisa ele ir até o doente, ele precisa ir até onde meu menino está. Sabe por quê? Porque ele rogou, ele pediu a Jesus que descesse até a sua casa. E essa casa dele ficava onde? Em Cafarnaum. Ele pediu a Jesus, vamos descer até Cafarnaum, vamos até a minha casa lá em Cafarnaum. Ele pensava que Jesus precisaria tocar em quem? No menino. Ele não sabia que além de onisciente, Jesus também é onipotente. Jesus também era onipresente. Ele não sabia. O espaço, a distância, não impede a operação do poder de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele é o Salvador do tempo e do espaço. Jesus Cristo, Ele é o Salvador do tempo e do espaço. E aí aquele homem não sabia. Ele cria somente para receber o milagre. E aí Jesus, ele avalia. Ele diz, se porventura não verdes sinal e prodígio de modo que nenhum crereis, é o que Jesus diz. O que é que a fé do homem se baseava? A fé do homem se baseava em milagres e prodígios espetaculares. E não cria na divindade de Jesus, nem na palavra de Deus. Eles estavam crendo nisso, e tem muitas pessoas hoje também, que estão da mesma forma. Não crê na palavra. Só crê quando vê milagres e prodígios espetaculares. A fé desse homem se alimentava de quê? De milagres. E tem muitas pessoas que a fé delas se alimentam de milagres, se alimentam de sinais ou maravilhas. Tem muitas pessoas no dia de hoje dessa forma. E era como era a fé desse homem. E aí o Senhor aqui ele começa a lamentar o fato de o povo exigir que ele opere milagres antes de crer nele. Ele cria que o poder de Jesus não se estendia após a morte. Ele não crê que o milagre de Jesus se estende após a morte. O homem cria que Jesus não fosse logo. Se Jesus não fosse logo, o que é que aconteceria com o menino? O doente morreria. Ele estava crendo que o Senhor Jesus ia descer. Sabe por quê? Porque ele diz, Senhor, desce antes que meu filho morra. É o que ele diz. Ó. Desce antes que o meu filho morra. E aí eu fico olhando, se Jesus não se atrasasse, o seu filho morreria. E tudo estava acabado. Ele está dizendo assim, ó, se o senhor se atrasar, meu filho vai morrer. E aí não tem mais jeito. A fé desse homem colocava limites ao poder de Jesus. E tem muita fé de muitas pessoas, eu não sei a sua, não sei se você concorda comigo, mas tem a fé de muitas pessoas que também coloca limites no poder de Jesus.
E aí, ele não sabia que Jesus é o autor da vida. Ele não sabia que Jesus é o primeiro e o último, aquele que tem a chave da morte e do inferno. De acordo com o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e no versículo 18. Tem muitas pessoas que também não creem. Leia aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, para você ter uma ideia. Ele não sabia que Jesus era o autor da vida, que Jesus era o primeiro e o último, aquele que tem a chave da morte e do inferno. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Que apesar da sua fé defeituosa, esse homem não tinha uma fé defeituosa ou não? Apesar da sua fé defeituosa, Deus atendeu o pedido daquele homem. Apesar dele ter uma fé defeituosa, o que foi que Jesus Cristo fez? Ele atende ao pedido daquele homem. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra para depois ver os milagres acontecerem. É o que está escrito aí no versículo 50 do capítulo 4 de João. E aí com isso eu aprendi, eu extraí 4 lições. E 4 lições extraordinárias que eu aprendi aí. Eu gostaria de ensinar para vocês nessa manhã. Qual foi? A primeira lição que eu aprendo aí, eu vejo uma ordem. E qual é a ordem? Vai. Jesus ordena ao homem, vai, siga em frente. Retorne para a sua casa. Encontre com o seu filho. E esse vai significa o quê? O teu problema está resolvido. Vai. Teu problema de você está resolvido. Você está dispensado, pois o seu pedido já foi atendido. É o que Jesus está dizendo aí. Esse vai. E aí Jesus envia uma ordem a quem? Ao inferno. E ele foi curado. O que foi que nós lemos lá no Salmo 107 hoje? No versículo 19 e 20. Veja aí. Nós lemos já hoje. Versículo 107. Aliás, no Salmo 107, versículo 19 e o 20. A segunda lição que eu vejo aí, uma certeza. E qual foi a certeza? Observe o que Jesus diz: teu filho vive. E aí aqui Jesus ele está exercitando a sua onipotência. Jesus está exercitando a sua onipresença. Ele restaura naquele momento a vida de quem? Do rapaz doente, do menino doente. E além disso, ele garante ao pai que estava o quê? Aflito. Que o teu filho vive. Ele dá a garantia, teu filho vive. Jesus curou os enfermos por meio do toque, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 41. Com a imposição de mãos, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 31. Por meio de uma ordem, lá em Marcos, capítulo 2, versículo 11. Aqui ele cura o enfermo, que estava distante quanto?
26 quilômetros aproximadamente. Terceiro ponto que eu vejo aqui, uma fé. O homem creu na palavra de Jesus. Tem muita gente que não crê na palavra de Deus. Muita gente. Interessante que quando ele creu, ele aceitou a palavra. Concorda ou não? Quando ele crê, ele aceitou a palavra. Mesmo sem ter visto o rapaz curado. E o que é crer? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas tem certeza. E o que é que esse homem diz aqui? O que foi que esse homem fez aqui? Ele não... E ele creu. Ele precisava crer para ver a glória de Deus. Agostinho, ele disse, a fé é crer naquilo que não se vê. E a recompensa dessa fé é ver aquilo que se crê. O que é que Agostinho diz? A fé é crer naquilo que não se vê. E a recompensa dessa fé é ver aquilo que se crê. É o que Agostinho deixou. E aí a quarta lição que eu tiro daí. Uma obediência. Aí você vê a obediência. E partiu. Aí eu começo a ver que a fé se evidencia através da obediência, irmão. Se você é obediente, a sua fé começa a evidenciar em sua vida, ser evidenciada em sua vida. E aí quem crê em Jesus, obedece a sua palavra. Se você não crê em Jesus, você não obedece a palavra dele. Mas se você crê em Jesus, você obedece a sua palavra. E aí começa a provar que esse homem aceita a palavra, de Jesus, mesmo sem ter visto a obra. Ele descansou o seu coração e partiu no dia seguinte. Está lá nos versículos 51 e 53, lá de João, capítulo 4. Ele creu e no dia seguinte, olha o que é que diz aí. 51 ou 53, ele diz, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Há uma sequência tríplice. A cura é anunciada, os servos anunciam ao centurião, eles anunciam que o seu filho vive, a cura é reconhecida, o pai reconheceu que a cura aconteceu na hora que Jesus ordenou, a cura é produtiva, o pai creu na pessoa de Jesus, e não só ele, mas quem? Ele, toda a sua casa. É o que o texto diz. Você viu aí? Que não creu só ele, mas ele e toda a sua casa. E aí, resumindo, esse centurião, ele passou 3 estágios, na fé. Ele passou por 3 estágios na fé. Primeiro, uma simples crença no poder milagroso de Jesus. Segundo, para uma fé na palavra de Jesus demonstrada pela obediência. E terceiro, para uma fé salvadora que cria na pessoa de Jesus. E aí a narrativa, como é que termina essa narrativa? Como é que a narrativa termina? Foi este o segundo milagre que fez Jesus depois de vir
da Judéia para a Galileia. Lá no versículo 54. E aí este sinal, ele aponta que Jesus é Deus e um Deus onipotente, um Deus onipresente, e que o seu poder não se limita no espaço. Né? O poder dele não se limita só no espaço. É como termina esse versículo 54. Amém? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Se alguém que está assistindo quiser perguntar alguma coisa, se você souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, próximo domingo eu respondo. Vou estudar e vou responder. Vocês têm alguma pergunta? Não? Está falando da onisciência. Aqui você viu que eu dizendo que Jesus é onisciente. O que é onisciente? Jesus sabe todas as coisas. Pessoas. Está se falando sobre a humanidade. O povo, população, humanidade. Porque tem umas versões que falam homens, tem outra que fala o povo. Mas a questão cultural. Por que é que existia esse conflito entre os judeus e os samaritanos? Porque ela ficou até impressionada. Eram tidos como os pecadores. É que nem os gentios. Os gentios também eram tidos como pessoas que não mereciam a graça de Deus. Ela. Sim. E Jesus não conhecia. Se você olhar, ele começa a dizer que ela falou a verdade. Toda a vida. Entendeu? Mesmo sem conhecer. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tem esses? Ela era de Samaria, por isso que ela é samaritana. Certo. Assis, muitas pessoas dizem assim: rapaz, você é doido. Né? Comigo. Você é doido. Rapaz, você não tem medo, não? Sim, muitas pessoas. Você não tem medo, não? Questão que é o seguinte, cara. Se você for olhar, olhando ao olho humano, literalmente o cara é louco mesmo. Acaba vindo para cá, porque aqui tem gente de toda a espécie. Tem latrocida, tem homicida. Aqui, se você imaginar num projeto desse, tem. E aí, qual o cara em sã consciência, olhando humanamente assim,
viria para um projeto desse. Mais interessante que quando a gente não faz mais a nossa vontade, é que nem ela sabia que ela era rejeitada, por isso que ela ia meio-dia. Mas você olha que o que é que faz quando você tem encontro com Deus? Há o encorajamento, e quem é que protege? Se olhar humanamente, cara, seria impossível a gente ter esse trabalho e várias pessoas já restauradas. Humanamente é impossível. E aí, quando as pessoas me dizem isso, sabe o que é que eu digo? Rapaz, o meu Deus, é maior do que a cocaína, é maior do que o crack, é maior do que a maconha, é maior do que todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. E aí foi o Deus que ela teve o encontro, Jesus Cristo. E aí quando você tem um encontro verdadeiramente com Cristo, lhe encoraja. Lhe encoraja. Ela foi para lá, ela não viu nem o que ela tinha feito, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. A nova criatura, as coisas tinham passado, ela não se importava com o que as pessoas iam dizer, não. O grande problema é que nós se importamos muito com o que as pessoas dizem e não observamos o que Deus nos diz. E aí ela foi sem medo. Então, quando você tem verdadeiramente Jesus Cristo no seu coração, você não tem medo, não, meu irmão. Você viu que lá nesse oficial romano, alto oficial romano do rei Herodes, quando Jesus Cristo diz assim, ó, volta, pode ir lá que seu filho não morreu, está vivo. O que foi que ele fez? Mas se fosse você, Seixas? Homem, vamos. Vamos depressa, rapaz. Entendeu agora? Então a fé daquela mulher foi tão grande que quando você tem fé, literalmente, você crê. E aí o que é fé? É crer no o firme fundamento das coisas que não se vê, mas tem certeza. Rapaz, que dali para ela nem existia mais. Ela era uma nova criatura. E é interessante que as pessoas deram ouvido a ela. Mas aquilo que eu disse a você. Mas quem aqui consegue, negão? Jesus, quando falava, encantava, mesmo. Jesus encantava, quando falava, encantava. Os pescadores estavam pescando e aí, para sustentar a sua família, Jesus diz, bora. Os cabas deixaram tudo. Quando Jesus falava, encantava. E aí, quando Jesus fala hoje, encanta, cara, a gente. Nesse texto aqui, se você analisar aqui, meu amigo, você fica encantado. Quando você para meditar. Tem mais alguma pergunta aí? Meus irmãos, eu tiro aqui algo para você, que aqui começa a mostrar, e nós aprendemos hoje, e aí eu fico observando durante muito tempo, e aí eu tenho aprendido com isso, aprendo que o sofrimento humano motiva as pessoas a procurar Jesus. Hoje deu para entender. Que o sofrimento humano motiva as pessoas a procurar a Jesus. Vimos hoje ou não? Como é que estava esse oficial? Aflito, sofrendo. E aí motivou ele a procurar quem? A Jesus. É uma lição que nós tiramos ou não? E aí nós aprendemos também a lição do que é ter fé. E o que é ter fé quando não há milagres.
E que fé é um milagre maior. Existe um milagre maior do que ter fé? Para operar esse milagre? Como é que é operado os milagres? Quando você tem fé. E quando você não tem fé? É o milagre operado? Não. E nós aprendemos hoje que a fé é o quê? É fundamentada na palavra de Deus. Se você não crê, meu irmão, como é que você vai dizer que tem fé? Porque essa fé verdadeira fundamenta-se na palavra de Deus. Nós vimos isso hoje. Ou não? Será que você dá para tirar essa lição para você aí? Também nós aprendemos que hoje, nós aprendemos que o prazer e a satisfação de Jesus era fazer a vontade de quê? Do Pai. O prazer e a satisfação de Jesus era fazer a vontade do Pai. Nós aprendemos que a obra de Deus deve ser realizada em cooperação e não por competição. Mas será que essa obra do Senhor hoje está sendo feita por cooperação ou por competição? E aí outra coisa que nós aprendemos hoje, que devemos aproveitar todas as oportunidades para testemunhar de Jesus. Nós devemos aproveitar todas as nossas oportunidades para testemunharmos de Jesus. Será que você tem aproveitado essas oportunidades para testemunhar de Jesus? Daquilo que Ele fez na sua vida? O que foi que essa mulher fez? O que foi? Foi testemunhar de quem? Jesus. E quem era essa mulher? Ela era rejeitada ou não? Era ou não? No estudo passado nós vemos sobre a pessoa de Nicodemos, não foi? Nós vemos que Nicodemos era um judeu, nós vemos que ele era uma pessoa de boa reputação moral e tinha uma elevada posição social. Hoje nós começamos a observar o diálogo de Jesus com a mulher, e a Bíblia não diz o nome dela, só vai dizer que era uma samaritana. E aí ela tinha uma péssima reputação moral e ela tinha uma baixa condição social. Então nós aprendemos que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Mas muitas das vezes nós fazemos o quê? Acepção de pessoas. Meus irmãos, se você observar o que Deus já fez hoje pela manhã, nós recebemos uma igreja de Recife, a Igreja Batista do Coqueiral, onde os irmãos fazendo questão de abraçar vocês e tirar o quê? Foto com vocês, e vocês não estão num canto, está se misturando no meio da igreja. E quem é que faz isso? Aonde? No passado, muitas pessoas da sua família tinham vergonha de você sair uma foto que você tivesse. Ou não convidaria você para tirar uma foto com você. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar o que Deus tem feito.
E aí, será que você tem testemunhado? Será que você não tem perdido as oportunidades de testemunhar de Jesus? E aí, com isso, ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. Ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. Nós vimos nesse texto hoje que nós precisamos reconhecer as soluções de Deus para as necessidades do homem. Nós precisamos fazer isso. Meus irmãos, eu não sei o que é que você tem, eu não sei o que é que você está passando, mas você precisa reconhecer que Deus tem soluções para as suas necessidades. Essa mulher estava tendo a necessidade. E Jesus teve uma solução para ela. Eu não sei o que é que você está passando, não sei. Mas só Jesus tem soluções para as suas necessidades. Só Jesus tem solução para os seus problemas. Pode ter certeza, cara. Se volta para Ele, literalmente. Converse com Jesus. Essa mulher teve o que aqui com Jesus? Uma conversa. O que foi que esse alto oficial teve com Jesus? Uma conversa. E você tem conversado com Jesus o quê? Qual tem sido a conversa que você tem conversado com Jesus? Qual tem sido? E muitas pessoas estão preocupadas a fazer nos trabalhos, nisso e naquilo. Não é? Ganhar dinheiro. Ganhar uma mixaria. Não, eu não preciso. Não, eu? Qual o tempo? O que é que você tem conversado com Deus? O que é que você tem conversado com Jesus? Converse com Ele, irmão. Converse com Ele. Ele quer conversar com você, meu irmão, mas você quer conversar com Ele? Qual o tempo que você tem tirado para Ele? Aqui no projeto nós criamos esse TSD, Tempo Sozinho com Deus. Para que você faça o quê, cara? Converse com Ele. Faça isso, meu irmão. Amém? E aí, esse foi o estudo de hoje. No próximo estudo, nós vamos estudar a missão de Jesus. Vai ser a nossa 6ª lição, lá do capítulo 5 de João. Próximo domingo, nós vamos estar estudando sobre a missão de Jesus. O nosso objetivo nessa lição é conhecer a missão de Jesus. E aí eu fico olhando que o Evangelho de João, ele foi escrito para provar a identidade divina de Jesus. Então, na próxima lição, na 6ª lição, estamos estudando o Evangelho de João, nós vamos ver a missão de Jesus. Alguém tem alguma dúvida sobre o estudo de hoje? Tem alguma pergunta? Está querendo mais esclarecimento? Se quiser, meu irmão, nós vamos ter essa conversa. Se não quiser, nós vamos encerrar, que eu creio que você tenha aprendido. E medite, né? Estude, veja. Ensine, testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida, que pode ter certeza
que a sua vida não será mais a mesma, como dessa mulher também não foi mais a mesma. Amém? Tem alguma pergunta, vocês? Não? Eu também não vou querer perguntar a vocês, porque se eu for perguntar, eu vou dar um nó aqui em vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Vamos louvar, James, aqui, um hino aqui. Vamos louvar e em seguida nós oramos, encerrando. Que Deus possa abençoar. Vocês fiquem por aí, assista o jogo logo mais tarde. Descanse. Vá meditar na palavra, vamos formar um grupo de estudo aí. Tem lições para a semana que todas essas lições que nós passamos está dentro desse contexto aqui da aula de hoje. Como é? Não. Só cuidado para não endoidar. Sua mão, seu poder sobre mim. De braços abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Braços abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Eu vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Amém? Essa semana foi se comemorado o Dia do Amigo. E o que é ser amigo? Um amigo que leva fofoca. Ele é amigo? O amigo que não compartilha o seu sofrimento, a sua tristeza, porque você não tem confiança de compartilhar algo da sua vida, porque você sabe que ele vai sair dizendo para outras pessoas: é seu amigo? Mas a pessoa que te compreende, luta com você, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Pessoa que está ali e pode contar comigo. Pessoas que têm um ombro amigo, têm uma mão amiga. Uma pessoa que quando você está errado, lhe corrige, lhe repreende, lhe instrui o caminho que deve andar. Uma pessoa que lhe elogia também quando você
está no caminho certo, esse é seu amigo ou não? E aí eu fiquei imaginando, tem um amigo, irmãos, que nunca vai lhe decepcionar. Nunca vai lhe decepcionar. Nós fazemos muita declaração. Para um amigo, essa semana eu recebi algumas declarações de amigo dizendo que precisava muito de mim. Precisava muito da minha vida na vida dessa pessoa. E eu refletindo, ontem foi o culto do amigo lá em Mãe Luísa. Muito bom. Boa mensagem do pastor Valbério. E eu fiquei imaginando o livro de Provérbios. Quantas vezes não se refere aos amigos? Mas já parou para meditar que Jesus, esse é o melhor amigo. Ele nunca vai te decepcionar. Hoje nós estudamos sobre a conversa com Jesus. E que conversa nós temos tido com esse amigo? Sérgio Lopes, ele diz assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, e ele me escutou. E falei do meu passado, e me perdoou. Isto teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou minhas mãos queridas, por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Ninguém tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Esse é o melhor amigo. Então reflita nesse amigo. Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar de braços abertos para te acolher. Só Ele, que nos aceita com as falhas, os nossos defeitos. Ele nos conhece, Ele sabe tudo, Ele tem o melhor para cada um de nós. Entregue sua vida por completo a Ele. Confie nesse melhor amigo. Confie nessa pessoa. Para que Deus possa nos abençoar e que a cada dia possamos refletir nesse amigo. Quer louvar mais um hino? Mais um e aí nós vamos orar encerrando. Os irmãos querem pedir algum louvor? Não, pode, qualquer um. Então, vê se o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado,
e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos e quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, mal me fez, e sem ressentimento sentiu a dor de ser que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou. Melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou. Renunciou. Vamos orar encerrando? Pai querido, te agradecemos, Pai, pela tua mensagem, por esse estudo nessa manhã, por aquilo que colocou nos nossos corações. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Pai querido, possa receber os nossos louvores, as nossas orações. Nós te agradecemos, Pai, porque Jesus Cristo tem sido nosso melhor amigo. Pai, nos dá um dia de paz, um dia de graça, um dia de reflexão, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E todas as coisas que devemos fazer, Pai, seja para engrandecimento do teu reino. Muito obrigado, Pai, por esse sol que cai em nossa cidade, por ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito, mesmo sem merecermos. É assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a igreja vai dizer amém. Que Deus abençoe.